Feche os olhos e imagine a perfeição. Não a perfeição que você conhece, mas a perfeição absoluta. Um jardim onde a vida era eterna, onde a dor era uma lenda e onde o homem caminhava lado a lado com o Criador. Este era o Éden, o palco do maior mistério da história humana. Adão e Eva viviam na glória. Mas no centro desta glória havia um ponto de interrogação. Uma única proibição, uma única árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que em um universo de liberdade total, Deus impôs uma única regra? O que havia de tão perigoso no conhecimento? O que estava em jogo? O segredo desta árvore não era sobre uma fruta, era sobre soberania, era sobre autoridade. E o que aconteceu sob a sombra de seus galhos é o arquivo secreto que explica toda a miséria, toda a dor e toda a morte que conhecemos hoje. Para entender a queda, precisamos entender a aliança. Adão foi colocado no jardim como um rei, um sacerdote. Ele tinha o livre-arbítrio, o presente mais perigoso de Deus. A árvore não era uma armadilha, era um teste de amor e obediência. Se Adão comesse, ele estaria declarando que seu próprio julgamento era superior ao de Deus. Ele estaria buscando o conhecimento do bem e do mal por si mesmo, fora da fonte da vida. O fruto não era mágico. Ele era o símbolo da linha que separa a criatura do Criador. A regra era clara. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. A separação da fonte da vida. A imortalidade estava condicionada à obediência. E o inimigo sabia disso? Ele sabia que se destruísse a obediência, destruiria a imortalidade do homem. A criatura que se aproximou de Eva não era apenas uma cobra. Era a manifestação mais astuta e perigosa do universo. Lúcifer, o anjo caído. A Bíblia nos dá pistas de que a serpente era mais do que um réptil. Ela era a personificação da inteligência maligna. Seu objetivo não era apenas fazer Adão e Eva pecarem. Era uma vingança contra Deus. Lúcifer, expulso do céu por querer ser como o Altíssimo, viu em Adão e Eva a chance de corromper a obra-prima de Deus. Ele não podia atacar o Criador diretamente, então atacou a coroa da criação. Ele usou a mesma tática que o derrubou, a promessa de divindade. A serpente se aproximou de Eva com um plano milenar. Um plano para roubar a glória, a imortalidade e a soberania do homem. O jardim se tornou um campo de batalha cósmico. A serpente não começou com uma ordem. Começou com uma dúvida. É verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva cometeu o primeiro erro. Ela dialogou com a tentação. Ela adicionou e subtraiu da palavra de Deus. E a serpente viu a brecha. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mentira era tripla. 1. Negação da morte. 2. Promessa de divindade. 3. Acusação contra Deus, ele está escondendo algo de vocês. Eva viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A tentação atacou o corpo, a alma e o espírito. O desejo de conhecimento fora da vontade de Deus foi o veneno. Ela comeu. E Adão, que estava ao seu lado, falhou em sua responsabilidade de proteger. Ele também comeu. O silêncio que se seguiu foi o som da morte espiritual. A primeira e mais terrível revelação. Seus olhos se abriram, mas não para a glória. Abriram-se para a vergonha. Eles perceberam que estavam nus. O conhecimento que ganharam não era o poder dos deuses, mas a consciência da própria culpa. Eles se esconderam. Tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira. Um ato inútil. A vergonha é a primeira filha do pecado. Então, o som mais temido, os passos de Deus no jardim. Deus não perguntou, onde vocês estão? Ele perguntou, onde estás? Uma pergunta sobre a posição espiritual do homem. O julgamento começou com a busca. E a resposta de Adão foi a primeira tentativa de se eximir da culpa. A mulher que me deste,
O julgamento de Deus foi uma série de maldições que redefiniram a existência humana. A maldição da serpente. Rastejar e comer pó. Uma humilhação eterna, a maldição da mulher. Dor no parto e o desejo submisso pelo marido. A relação de parceria se tornou uma relação de domínio. A maldição do homem, o suor e a labuta. A terra amaldiçoada produziria espinhos e abrolhos. O trabalho, que era prazer, se tornou fardo. E a maldição final, que atingiu a todos, a morte, a expulsão do Éden, a perda da árvore da vida. O homem foi banido para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em seu estado de pecado. O Éden foi selado com um querubim e uma espada flamejante. O paraíso estava perdido. O pecado não parou no Éden. Ele se tornou um legado. A primeira manifestação do fruto da queda foi a inimizade entre irmãos. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Um era lavrador, o outro pastor. Quando chegou a hora de oferecer sacrifícios, Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O que aconteceu em seguida foi a prova de que o veneno da serpente havia se espalhado. Caim, dominado pela inveja e pela ira, levou seu irmão ao campo e o assassinou. O primeiro homicídio da história. O sangue de Abel clamou da terra. O legado da queda é este: a inimizade, a violência, a morte. O pecado não é apenas um ato. É uma natureza que herdamos. A terra, que já estava amaldiçoada, agora bebia o sangue inocente. A inimizade que Deus colocou entre a semente da mulher e a semente da serpente se manifestou na primeira família humana. A perda mais trágica não foi a do jardim, mas a da árvore da vida. Deus colocou o querubim e a espada flamejante para guardar o caminho. Por quê? Para proteger o homem de si mesmo. Se Adão e Eva, em seu estado de pecado, comessem da árvore da vida, eles se tornariam imortais no pecado. O mal seria eterno. A árvore da vida se tornou um símbolo da imortalidade perdida. Mas a Bíblia não a esquece. No último livro, o Apocalipse, a árvore da vida reaparece. João, o apóstolo, viu na Nova Jerusalém o rio da água da vida e, no meio da praça, a árvore da vida que dá 12 frutos, um por mês. O acesso foi restaurado. A proibição foi suspensa. Aquele que vencer comerá da árvore da vida. A história do Éden é um ciclo. O que foi perdido será restaurado. Mas no meio da maldição, Deus revelou a maior profecia de todas. Olhando para a serpente, ele proferiu a sentença que se tornaria a esperança da humanidade. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Este é o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. A semente da mulher, Jesus Cristo, nasceria de uma virgem, sem a semente do homem, Adão, para esmagar a cabeça da serpente, Satanás, na cruz. A ferida no calcanhar foi a morte de Cristo. A cabeça esmagada foi a vitória sobre o pecado e a morte. A queda nos tirou o paraíso. Mas a promessa de Gênesis 3:15 nos devolveu a chance de um paraíso ainda maior. Você está vivendo sob a maldição da queda ou sob a promessa da redenção? Se você crê que a semente da mulher venceu a serpente, deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal para desvendar mais segredos bíblicos e compartilhe este vídeo para que a verdade do Éden seja revelada a todos.